da Itália, a Igreja Romana ela já se estabelece também na Inglaterra, né, e nos Países Baixos. Então a gente verifica, né, que o trabalho missionário ele vai avançando, ele vai caminhando. A questão principal, que muitas vezes pode ser questionada, é como a igreja está nessa época. Mas agora o nome de Jesus está sendo levado, né, está sendo exposto, né, o trabalho do Evangelho está sendo expandido. E aí a gente tem missões na Alemanha, na Holanda, a gente tem monges irlandeses e ingleses, né, levando o cristianismo à Alemanha. A gente tem no século IX a conversão do rei da Dinamarca, e aí nisso a gente tem o mosteiro, falar a palavra aqui vai ser meio complicado, e aí nisso a gente tem esse avanço do trabalho nesse período. E no século X a gente tem a conversão da Noruega. O evangelho chega através de um rei norueguês que, quando estudou na Inglaterra como jovem, ele recebeu o evangelho. E aí você percebe como no período de Constantino, a importância de quando um político ele adere à religião cristã. Então você vai reparar que há algumas mudanças em relação à experiência religiosa individual que a gente tem, principalmente depois da Reforma Protestante. Então existe uma situação mais de, assim, uma coisa mais de norma, né, do ambiente em que a gente está vivendo. Não sei se dá para perceber, até mesmo pelos resumos que a gente tem dos slides. E aí, no capítulo 4, missões do século XI até o século XIX, a gente tem o trabalho missionário avançando pelos séculos, plantando e colhendo vidas para a seara, e a história vai revelando que em todos esses momentos ocorreram dificuldades de todos os tipos, seja doutrinária, política, idealista ou religiosa. Então, a gente, por exemplo, vai observando que a obra de Deus, mais uma vez, tirando aquelas cores fortes da nossa imaginação, ela é como é hoje. Você, de repente, você sabe que precisa fazer, mas não está muito animado, ou você faz, mas as pessoas não recebem bem, aquilo abaixa o seu moral. Você começa o ano assim, a gente vai evangelizar esse bairro, aí na primeira porta que você bate, a pessoa atende assim: o que é? Vai, fala aí. Você tem Jesus desde pequenininho, mais alguma coisa? Só isso? Não quero deixar meu contato não. Como é que você vai para outra casa? Então, ou seja, nunca foi fácil e nunca vai ser fácil, né? E detalhe, organizamos a igreja, tá, mas quem manda? Quem canta domingo à noite? Tá entendendo? E assim, e várias situações. Pastor, veio o vereador fulano de tal, vai aparecer no nosso culto hoje. Entende? Então, se você observar bem, nunca foi fácil. Nunca foi fácil, né? Então, é importante lembrar que a história da igreja, ela, embora seja escrita por Deus, mas ela é escrita por Deus com elementos humanos, né? E os elementos humanos são isso aí que a gente é. E aí a gente tem o desenvolvimento do cristianismo no século 11º, 12º, né? 11 e 12, a expansão da religião continua, várias partes do mundo vão sendo conquistadas e o evangelho vai sendo anunciado. Então, a gente, por exemplo, vai tendo o avanço, né,
a gente vai tendo o avanço da obra em várias áreas, né? Os esquimós na Groenlândia, a gente vai vendo o trabalho na Noruega, a gente vai vendo o trabalho na Suécia, a gente vai vendo o trabalho na Rússia, a gente vai vendo o trabalho na Polônia, a gente vai vendo o trabalho na Prússia. Então a gente vai observando que o trabalho cristão ele vai prosseguindo, ele vai avançando. E a gente tem missões na África, na China, na Indonésia, na Índia, no Canadá, no Japão, nas Filipinas, na Indochina, nas ilhas e diversos lugares e no Novo Mundo. A gente vai vendo, né, que há um trabalho em todos esses campos, né? Por exemplo, no caso da Índia, a gente tem o trabalho de Vasco da Gama, a gente tem o trabalho dos jesuítas, a gente tem o trabalho de São Francisco Xavier, a gente no Canadá, a gente também tem trabalho missionário, missões no Japão, nas Filipinas, na Indochina, e aí no caso, nas ilhas de diversos lugares, tem a ilha de Java, tem também outras regiões, né, como o Timor-Leste, missões no Novo Mundo, ou seja, na América. Os jesuítas vieram para o Brasil, a gente teve franciscanos e dominicanos, no Haiti, com franciscanos e dominicanos também, jesuítas no México, em Cuba, também na Venezuela, só que foram os capuchinhos, franciscanos e dominicanos na Colômbia, dominicanos e franciscanos no Peru e no Equador também. Deixa eu ver aqui. Na Guiana, também nas Índias Ocidentais Holandesas e na América do Norte, na Flórida, o franciscano e o resto do sul dos Estados Unidos. E aí o trabalho nesse período, né, já estava depois do século XVII, entre o século XVII, perdão, e o século XIX, aí a gente já tem um trabalho missionário de linha protestante, porque vocês devem lembrar, né, que em 31 de outubro de 1517 a gente tem a Reforma Protestante. Aí o trabalho vai se consolidando, aí a gente tem uma nova compreensão da fé cristã. É claro que muita gente fala assim, mas a questão da salvação dos católicos e tudo e tal. E a gente precisa pensar o seguinte, que houve um tempo que não existia igreja protestante. E a gente tinha uma igreja católica que não tinha alguns dogmas que tem hoje, mas era na igreja católica. E essa igreja católica, embora seja chamada de católica lá atrás, nos primeiros séculos, mas ela não era uma igreja católica como ela era na época da Reforma Protestante, porque uma das características do catolicismo romano que difere claramente do protestantismo é que para o protestante a Bíblia é a palavra de Deus, para o católico a tradição e o magistério também. Então isso faz com que algumas coisas que a igreja decida passe a ser vontade de Deus também, que é onde a gente já entra em contraponto, porque para a gente, vontade de Deus é o que está lá no texto, não é o que a gente decide, até porque os protestantes também, para decidir alguma coisa, vai ser um pouco difícil, né? Porque
né? É tanto protestantes de tantas denominações, é meio complicado o negócio. E aí, nesse período, há uma mentalidade diferente acerca da fé cristã, e aí a gente tem as missões protestantes na Europa, por exemplo, de 1600 a 1800. A gente tem a igreja centralizando esforços na obra missionária e assim dominando principalmente o Novo Mundo, que surgia através dos grandes descobrimentos. Então a gente, por exemplo, vai observar, né, que assim como aconteceu com os católicos na América, assim a gente está chegando numa nova terra, então a gente está levando a nossa fé para essa outra terra. É meio diferente do trabalho missionário hoje, né? Porque de certa forma eu estou chegando lá, eu estou levando a minha fé, eu tenho a força, né? Então vai ser a minha fé mesmo, pronto, acabou. É como, digamos, o meu rei aceitou a fé tal, vai ser a fé de todo mundo, não tem pra onde correr, né? Por exemplo, tem algo que eu não sei até que ponto está a compreensão de vocês, mas quando os discípulos chegam para o carcereiro e falam: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, é algo para a gente pensar também, o fato de que não seria muito difícil o líder de um clã se converter e a família abraçar aquela fé. Era mais difícil para a mulher fazer isso. Tanto que Timóteo tinha mãe e avó crente, né? E aí no caso o pai já não era. Então a gente olha para a situação e verifica que quando é o homem da casa que se converte, parece que flui mais, pelo menos naquela época. E aí, nesse caso, os descobrimentos contribuíram para que as missões protestantes elas avançassem. Então, a missão dinamarquesa, os moráveis no mundo, o despertar do Evangelho para missões, e no caso, o século XIX como o grande século de missões. E aí, nesse caso aqui, a gente tem o trabalho protestante chegando na Índia em 1806, a gente tem a partir dos primeiros missionários americanos em 1812, a gente tem missões na Índia em 1930, na África em 1841, no Quênia em 1844, a gente tem também no Congo, a gente tem na Uganda, a gente tem Hudson Taylor em Xangai, a gente tem missionários chegando ao Japão e a gente tem também a Coreia recebendo seu primeiro missionário protestante. A gente tem aqui o início da missão havaiana, a Bíblia é publicada em italiano, a gente tem a fundação da Junta Americana de Missionários para Missões Estrangeiras em 1810 e nisso a gente tem a fundação da missão para o interior da China, a fundação da Aliança Cristã Central e da missão americana, central, missão para o interior do Sudão, missão para o interior da África e outros acontecimentos contribuíram para que no século XX, o Evangelho pudesse ser difundido no mundo. E aí são exemplos como a igreja pôde se voltar para a obra de Deus e com fé e ousadia alcançar o inalcançável. E aí a gente tem aqui uma questão para reflexão, a ação do Espírito Santo na vida dos homens e mulheres nesses séculos estudados serve de experiência para os missionários atuais. Em sua opinião, a obra missionária tem tido a devida atenção nos dias de hoje? Bem, eu tenho minha opinião. E assim, eu entendo que até mesmo no preparo teológico, eu entendo que a gente não vê muito missiologia como assim, teologia.
né? E eu entendo que é importante a gente pensar nessa união entre teologia, Bíblia e missões, porque se nós observarmos bem, para que a gente sistematiza a fé? Para que a gente, né, pega a experiência da revelação e tenta fazer ela caber na nossa cabeça através da teologia? Para a gente poder comunicar para as outras pessoas acerca da salvação. E aí, por que missões parece um negócio só para quem vai para a Somália? Missões deveria ter um significado do tipo, olha, eu estou indo para o Facebook. Eu sei que todo mundo fala Facebook, né? Facebook, com que eu vi no final. Então, o que eu não posso fazer das mídias digitais no meu campo missionário? Por que eu não posso fazer daquela conversa, da hora do almoço no trabalho, no meu campo missionário? Porque, de certa forma, parece que missões ficou um negócio meio que assim, isso é pro fulano de tal, né? Que vai, né, botar aquela roupa colorida, eu não sei o nome daquele chapéu que o africano coloca, né? E vai ficar lá, né, dançando para lá e para cá. Isso é para eles, não é para gente igual a mim, né, que pega ônibus, metrô, esses negócios assim. Mas assim, seria importante, né, que a gente desse a devida atenção para isso, né? Que missões não seja aquela coisa do tipo assim, a irmã fulana agora ela é missionária, como se fosse apenas um título, né? Então assim, agora eu sou missionária. Tá, mas legal, é que nem um indivíduo, eu sou apóstolo. Tá, entende? A questão é o seguinte, você é enviado para quê? Você vai a quem? Então parece que esse tipo de coisa não recebe a devida atenção. É que nem, por exemplo, muita gente vê mais o termo evangelista como uma posição de liderança e não como um ofício, né? Se eu sou evangelista, eu não sou só uma pessoa com cargo. Eu sou aquele camarada que o meu coração arde por aquilo e eu quero ver o evangelho se consolidar, se confirmar no coração das pessoas. Então, se eu sou um missionário, você é minha missão. Entende? E enquanto você não se rendeu ao Senhor Jesus, eu estou de olho em você. Não sei se está dando para entender. Desculpa se eu estou sendo mais pessimista, mas o certo aqui seria eu perguntar a você, né, e não ficar aqui desabafando. Mas você tem a compreensão em relação à questão do esforço missionário, hoje com todos os recursos que a gente tem, comparando com os irmãos do passado, sem ter a instrumentalidade tecnológica que as embarcações hoje têm, sem ter navio, sem ter internet, sem ter nada do que a gente tem, sem ter avião. Como é que você compara o esforço missionário desde lá do primeiro século? Jesus só 3 anos, né? Jesus só 3 anos. Olha, alguém ia falar assim, mas Jesus era Jesus, tá bom, Paulo. Com o tempo de Paulo, eu olho para mim, eu tenho vergonha, gente, de coração, porque eu tenho tanto mais ferramenta que Paulo. Mas vocês, o que vocês dizem? Aproveitando que a gente tem 15 minutos, hoje eu tô afiando. E aí, gente? Alguns nomes que eu li aqui nessa parte, eu até li um livro, 10 homens que incendiaram o mundo. Aí tá tudo, né? E eu quando li esse livro, eu fiquei me perguntando, eu falei, meu Deus, naquele tempo não tinha essa tecnologia toda, esse avanço todo. E eles evangelizavam, tinham caminhado não sei quantos quilômetros para cavalo, evangelizar. Então, teve a época assim, eu tenho na igreja, que aí tem a ganhadora lá no departamento. Às vezes eu fico me perguntando, Senhor, a gente assim fala em missão, mas primeiro tem que ser que está em volta da gente. Mas Jerusalém, Judéia, Samaria, né? Tá. Então eu sempre tento pensar assim, não, primeiro tem que começar com isso lá na minha casa, né? A dificuldade lá. Então para depois sair, mas o bom é quando aquele servo do Senhor, ele sabe que ele tem a missão, porque
falou, cuide. Então ele procura assim, em volta dele na vizinhança, ainda que ele não consiga se expressar com palavra, ele é ventoso, ou não sabe falar, ou tem dificuldade, pelo menos com testemunho. Porque o testemunho também diz muito, diz muito. Sabe? Até porque a Bíblia fala que nós somos cartas vivas, né? Pois é. Então eu estava lendo esse livro, nesses 10 anos incendiários sobre a fé. Deve ser impactante esse livro. Muito bom. Professor, assim, eu não gostaria de nem muito longe de falar nisso, de falar de evangelismo. Eu, assim, mediante essa aula toda, eu fiquei refletindo, trazendo para mim mesmo, não vou falar para pessoas de algo que eu mesmo não faço. Mas, assim, eu vou falar de evangelismo, nem de evangelismo local. Eu acho Ajudar a sua igreja. Isso. Tipo assim, nós estamos falhando muito, porque eu não vejo assim, muita empolgação. Nunca teve. Falar de evangelismo, isso a gente sabe que é uma obra difícil. Mas eu estou falando para mim mesma, me refletindo nessa aula toda. Porque assim, para todas as outras coisas da igreja, sempre tem pessoas que querem, eu quero. É incrível, né? né? Aquela empolgação, mas quando chega o evangelismo, meu Deus, aquela dificuldade. Eu mesmo, não falha. Eu preciso me despertar para isso, entendeu? É porque, gente, misericórdia é uma coisa assim, que realmente precisa o fogo arder novamente, igual o médico. É uma coisa que o Espírito Santo precisa. Nós temos que dar lugar a ele, né? Porque o Espírito Santo, ele só opera quando a gente dá lugar. Deus não arromba a porta, isso, né? Se despertar, precisa um avivamento espiritual para a evangelização, porque, meu Deus, está muito caótico, está muito parado. Eu falo por mim mesma. E é importante a gente frisar o seguinte. Eu não tenho o plano da salvação para explicar, mas eu posso falar assim, vamos no culto da minha igreja. Se bobear, nem isso a gente faz mais. Fala, meu irmão. Conforme a igreja primitiva lá, né? Estava todo mundo ali naquele comodismo e tal. Aí depois teve a perseguição. Aí acabou espalhando e acabou, sem querer, a pessoa foi missionária, né? Aí a palavra foi se expandindo em toda uma Samaria, na Jerusalém, até os confins da terra. Isso. Aí houve uma perseguição. Muitas vezes a gente se encontra numa zona de conforto da nossa vida, do nosso dia a dia, aí não acontece nada para demais. De repente acontece até uma coisa assim, talvez, assim, na área da saúde, uma infecção. Aí eu acabo indo no hospital, né? O hospital que eu não ia, eu vou porque tem um parente lá. Aí acaba evangelizando alguém. Aí que depois se liga e até desperta. Ou então não precisa também esperar acontecer, aí pode se ligar. É melhor visitar o hospital por decisão própria do que por obrigação, né? Mas eu creio também que essa aula desse livro, dessa etapa agora, seja talvez, eu creio que seja para que Deus também ainda não forma, mas Deus está nos preparando no aprendizado, no conteúdo, para que a gente possa sentir que, claro, às vezes é o momento de finde, depois de Jesus. E é importante a gente frisar o seguinte, porque tem gente que acha que vai chegar aquele dia que eu vou ter aquela oportunidade e a gente só pensa coisa top, né? Vai chegar e tal. Quando o que acontece, quem você é, você construiu dia a dia, mês a mês, ano a ano. Ou seja, aquilo que cada um de nós aqui é hoje, não surgiu do nada. Por exemplo, para eu estar hoje falando aqui a vocês, eu passei por uma caminhada de autoconstrução. Entende? Então, assim como um indivíduo que tem cirrose hepática, para ele chegar àquele nível, ele passou por uma caminhada de autoconstrução. Ele se construiu ali. Então, se você observar, por exemplo, o casamento bem sucedido ou o casamento com problema, não surgiu do nada. A gente foi construindo aquilo ali, né? A prosperidade ou a miséria, a vida saudável ou a enfermidade crônica, não surgiu do nada. A gente vai passo a passo, dia a dia. O problema é que a gente acha que assim, vai sair assim, como se de um campo de força, né? Você sai de uma estação e entra na outra. Não! É como se você estivesse passando por uma questão gradual, entendeu?
Você vai saindo de uma cor para outra e vai mudando devagarzinho, né? E a gente não percebe. Quando a gente percebe, já mudou. É que nem, digamos, quando eu levo o meu filho a pediatra, aí o pessoal, gente, mas ele tá grande. Para mim ele não mudou nada. Mas para quem o vê uma vez ao mês, uma vez a cada 15 dias, acha que ele mudou. Então, eu de repente, a igreja gente que me conheceu seminarista, aí eu fui dar uma palestra na igreja, um irmão que me viu seminarista estava me ouvindo falar, ele ficou impressionado comigo, porque na cabeça dele eu ainda era aquele seminarista. E eu não percebi a mudança, eu ainda não sei em que eu mudei. Mas ele percebeu que eu estou diferente de quando eu era seminarista. Então, só que é o seguinte, a coisa não é assim. Eu entrei por uma porta mágica. É o dia a dia. Então, é como eu disse, por exemplo, de repente eu não tenho aquela habilidade para chegar e falar assim, fulano, sabe por que o mundo está assim? Porque um tempo atrás o homem pecou, em Gênesis capítulo tal, versículo tal, porque em Êxodo... de repente você não tem nada disso. Mas você pode falar assim, olha, vai ter um culto de mulheres na minha igreja e vai ter uma irmã falando sobre como lidar com relacionamentos abusivos. Gostaria que você fosse. De repente, a moça que você está chamando não passa por isso, mas a mãe dela passa. De repente ela não passa, mas a filha passa. E ela está indo porque ela entende que a igreja está preocupada com o que está acontecendo na sociedade. E ela está indo lá porque ela entende que aquele assunto é relevante. Porque ela não está pensando em céu nem em salvação. Para ela morreu, acabou. Agora, sobre relacionamento abusivo, ela está pensando. Quando Deus começa a falar com Moisés, Deus não fala assim, Moisés, chega aqui para o desenrolo. Não é isso. Uma planta começa a pegar fogo, mas a planta não se consome com fogo. Aquilo deixa Moisés encafifado. Aí Moisés fica olhando. Aí quando Deus pegou a atenção de Moisés, aí sim, aí vem aquela voz de Cid Moreira. Moisés. Aí beleza. Agora, enquanto ele não pega a atenção de Moisés, ele não fala nada. Percebe que assim, às vezes a gente não aprende com o próprio Deus. Por que Deus ia chamar a atenção de Moisés? Deus não podia chegar e começar logo do zero. Mas será que Deus já não está dizendo pra gente, olha, eu sou Deus e fiz desse jeito, você que não é, o que você quer fazer mágica? Vai desse jeito aqui. Quando Deus, por exemplo, Deus não está sujeito ao tempo, mas Ele cria o tempo em períodos. Ele cria a terra. Ele cria, e aí a terra o quê? Sem forma e vazia. Primeiro Ele dá forma à terra, depois Ele enche a terra. Primeiro Ele separa a água de terra seca, água de mar com água de nuvem. Primeiro Ele separa as coisas. Aí depois sim, depois Ele bota bicho. Depois que o ecossistema está pronto, aí Ele coloca o homem. Aí depois que está tudo bonito, aí Ele vai, bota a mão no queixo e vou curtir minha criação. Olha, ficou bom isso aqui. Agora olha como é que é a gente quer fazer o mundo na hora e não curte o que a gente faz. Não. A gente quer tudo o tempo todo ao mesmo tempo. Eu quero o celular de 2000, né? Eu quero a casa própria, eu quero a TV de LED, eu quero a bolsa da Louis Vuitton, nem que seja pirata, né? Aí eu quero, tá entendendo? Aí eu quero isso, eu quero aquilo outro, e quando eu consigo, eu já quero a outra coisa que a propaganda está mostrando. Eu não tenho nem a chance de curtir algumas coisas. E aí Deus, que não está sujeito a nada disso, primeiro dia Ele faz um negócio, segundo dia Ele faz outro negócio, terceiro dia Ele faz um outro negócio. A gente não poderia ser assim? Primeiro, escreve o nome das pessoas que você quer alcançar. Ora por elas. Um dia chega perto de uma delas e fala assim, eu tenho orado por você. O cara pode até não crer em Deus, mas fica aquela sensação de, fulano se importou. Desculpa, eu não quero ficar aqui dando aula de evangelismo, mas está dando para entender assim, a gente, gota a gota, passo a passo, como é que essa parede foi construída, gente? Tijolo
após tijolo. O pedreiro não chegou, pegou a pilha de tijolo e fez assim, Hadouken! Não foi. Não foi assim que ele fez. Ele pegou uma depois da outra, botou lá cimento, tijolo e tal, conferiu, se estava torto, tirou, colocou de novo, teve que fazer fundamento. E aí se tinha aquela raiz de amendoeira, entendeu? Aí teve que correr, né? Se Rio deve ter lembrado de alguma raiz, né? Aí teve que cortar, e aí tu vai, tu fica, aí tal, aí a mão esfrega, aquilo machuca, até levantar o muro, até levantar a parede. E a gente que é mágica. Ah, pastor, meu marido tem jeito não, né? Coração muito duro. Minha mãe é oprimida. Não tem jeito não, pastor. Não. Olha lá, chegou ele. Quem? O outro. Quem é o outro? Meu filho, endemoniado. Precisa de Jesus, que é miserável. E aí o que acontece? Às vezes a pessoa, ela não para para pensar que assim, pouco a pouco. É que nem, por exemplo, você vê propaganda agora na televisão. Você que está querendo o corpo do verão, já estamos no verão, como é que vai ter corpo do verão? Só se for do ano que vem, porque corpo não é mágica. Imagina, você passa 30 anos alimentando o tocinho, aí tá lá a dobrinha pulando no cinto, aí tu vai ficar com aquela barriga de super-herói da noite pro dia? Não, gente, pelo amor de Deus, vai ver a vida dessa gente como é que é. Entende? É um tipo de... Calma, não é indireta pra ninguém. Aí nesse caso, a vida dessa gente, para eles terem o corpo que eles têm, eles passam por algumas coisas que pessoas comuns não passam, gente. É que nem você vê aquele guitarrista, o camarada, ele é um monstro. Tá, mas olha o tempo que ele separa para ficar ali. Você não passa. Então fica no blém-blém de graças a Deus. É um tipo de coisa, né, que assim... Aí às vezes a pessoa olha pro cabelo daquela moça ali, mas aí tá lá, você vai no banheiro da dona, você vê, segunda-feira fazendo não sei o que lá, terça-feira fazendo não sei o que, quarta botar creme e tal, quinta fazendo não sei o que lá. Então, meu Deus, o que ela gasta de creme, o que ela gasta de produto cosmético, a tua geladeira estaria como? Então assim, não sei se dá pra você perceber que assim, tudo depende do investimento. Você sempre vai colher na vida, mas só vai colher no plano. É aquele negócio, colher, todos nós aqui vamos colher. Colher o que, professor? A gente planta. Você está aqui investindo nisso. Você podia pensar assim, missiologia é negócio chato. Eu quero teologia sistemática. Eu quero saber sobre a doutrina do Espírito Santo. Tá entendendo? Eu quero saber isso, eu quero saber aquilo. Missiologia, eu não quero saber missiologia. Mas você está aqui. Então você vai colher nisso. Olha como é que, por exemplo, a gente está aprendendo a importância de se preparar para ir para uma